será que a gente vai perder mesmo? Será que a gente já perdeu? Será que a gente vai viver? Será que não já tá todo mundo morto? Vale, meu Deus. A gente vai morrer! Pode parecer o Cid da Era do Gelo, né? Mas não é não, é a senhorita Bira. No vídeo dela, maravilhosa a Bira. Bira, querida, que o que a senhorita Bira se propõe a fazer, ela consegue muito bem. É uma linguagem que não pode ser destituída de uma intencionalidade, que eu acho que é evidente. O personagem é construído pela incitação, pela provocação, tanto na linguagem, quanto na estética, quanto na fala que é pretendida. Quando a senhorita Bira fala, ela causa um alvoroço. E esse alvoroço é muito do saber onde nós estamos e qual caminho nós estamos caminhando para chegar no lugar que pretendemos chegar, e qual é esse lugar que nós pretendemos chegar, e se nós vamos conseguir chegar, e se a gente sequer está caminhando. Então, algumas eu adoro os vídeos dela. Esses dias eu tô rindo assim, parece que eu tô bem feliz, né? Mas eu tô passando por uma situação tão complicada. Mas acordei para tomar um café da manhã e o mestrado ainda não tinha voltado, ainda não estava aqui no Rio Grande do Norte, estava me organizando para chegar aqui, e eu resolvi assistir um vídeo dela. 1 hora de vídeo, eu pensei assim, eu vou sentar aqui, vou assistir uma parte, um pedacinho, me arrumei para ir para academia, vesti a minha roupinha da Growth, de 1 quilo da Growth, fiz o meu café da manhã, sentei no sofá, coloquei a televisão para iniciar o vídeo, falei assim, é 1 hora de vídeo, mas eu não vou assistir esse vídeo inteiro, porque 1 hora, claro que eu não vou conseguir assistir. Então, vou assistir um pouquinho enquanto eu como, quando terminar eu levanto e vou pra academia. Sentei, comecei a assistir o vídeo, eu assisti 1 hora de vídeo inteiro. E depois de assistir 1 hora inteira de vídeo, eu ainda fiquei um tempo significativo sentado no sofá, refletindo sobre o que ela estava falando. Então eu acho que essa intencionalidade, ela é um pouco, assim, não se pode destituir. Assim, eu acho que é uma análise da imagem, o algoritmo da imagem, uma análise da imagem que precisa ser feita por intermédio de uma semiótica mesmo. Não há como destituir de sentido, destituir da intencionalidade, que é flagrante o vídeo, porque se a gente fizer isso no vídeo da senhorita Bira e no personagem de uma forma geral, a gente vai perder muito do que é a proposta do personagem. E é o que eu acho que a gente deveria fazer, analisar a senhorita Bira por uma intencionalidade que o vídeo apresenta ser flagrante. Porque ela quer incitar. O objetivo é esse. O objetivo é chacoalhar mesmo, gente. O objetivo é pegar a nossa cabeça e fazer assim, ó, vem cá, onde é que nós estamos? O que a gente está fazendo? Será que a gente está caminhando pelo caminho correto? Será que é esse mesmo sentido? Eu acho que é esse o objetivo. Além disso, há uma estética que é evidente também, que é uma estética que promove um diálogo, mas que não dá espaço para determinadas outras coisas, como a extrema-direita e a direita, por exemplo. A gente consegue, nós, sentar e assistir um vídeo da senhorita Bira por 1 hora. Uma pessoa de direita ou de extrema-direita, quando aparece a imagem, ela não consegue nem olhar. Por incrível que pareça, algumas pessoas não captam isso. Não conseguem perceber. Inclusive, eu acho muito estranho que alguém chame a senhorita Bira. Já chamaram ela, se eu não me engano, né? Assim, em um dos vídeos nesse vídeo que eu assisti, ela falou que chamaram ela de fascista. Que são algumas coisas que eu, sinceramente, não entram na minha cabeça. Eu disse, mas não há espaço aí para se pensar uma coisa como essa. Não há espaço, né? Não há lacuna nesse vídeo que possa ser preenchida com essa noção, porque ela não é convidativa para a direita nem para a extrema-direita, em nenhum aspecto. Nem pela estética, nem pela linguagem e nem pelo que fala, e muito menos pela trajetória. São algumas coisas que eu não entendo que se pensa sobre a senhorita Bira. Não destituir dos vídeos, das obras, que são um conjunto, que não é uma só, uma intencionalidade que é flagrante. Não se distanciar da proposta da linguagem do vídeo. Analisar pelo conjunto da trajetória e por cada obra produzida, quer dizer, cada vídeo produzido. Que assim a gente vai entender o sentido de tudo que está sendo falado. É assim que eu acho que a gente tem que olhar para a senhorita Bira. E outra coisa é que é um personagem que precisa ser considerado, porque são críticas extremamente pertinentes. Algumas são... Vamos já falar sobre o identitarismo, né? Eu sei que você está esperando por isso. Algumas são complicadas, principalmente quando o cientista social... E ela faz sociologia. Então ela sabe do que ela está falando. O objetivo... Quando você vê alguém que sabe do que está falando e está construindo uma crítica, você entende o objetivo da crítica. Quando você vê alguém que está fazendo uma crítica, mas não sabe do que está falando, você olha para a pessoa e diz assim, cara, você não sabe nem do que você está falando. Quando você sabe que aquela pessoa sabe do que está falando,
você já olha de uma outra forma. Tendo consciência de que eu sei o que a senhorita Bira está pretendendo e o que ela está falando, porque ela estuda isso, ela é socióloga, né, se eu não me engano, você passa a olhar pela crítica de uma outra forma. Aí é que você dá mais atenção para a intencionalidade do que está sendo falado. O pessoal, agora, assim, evidente, né? Algumas pessoas da internet ficou. Caralho. Vou recomendar que vocês leiam primeiro a análise interseccional da Angela Davis e depois vocês leiam o pensamento feminista negro da Patricia Hill Collins. Por quê? Porque nessas duas obras você entende o porquê das ciências sociais passar a incorporar a experiência da multiplicidade do existir para pensar o que seria a produção de saber. Porque até não é que o positivismo científico ele produziu um modelo e a criticidade nesse modelo ela foi limitada a uma forma de experiência. Não é que ele fez isso. É que quando ele fez isso, que é a funcionalidade do pensamento, quando ele fez isso, ele disse o que era saber e ele disse o que não era saber. Quando o positivismo científico diz assim, isso aqui é o saber, isso aqui é um modelo de produção de conhecimento válido, ele está dizendo assim, aquilo ali não é. Quando o positivismo científico diz assim, isso aqui é a experiência válida para se investigar sobre a vida social, sobre o fenômeno social, sobre o fenômeno, sobre a organicidade social, tarará, ele está dizendo assim, isso aqui não é. Eu não sei se dá para pegar direito. Quando esse positivismo científico afirma que esse é o modelo, que essa é a forma de investigar e que é por essa forma de investigação que você vai conseguir descrever o que era uma forma válida de existir e que era passível de investigação e o que é que não era. Vocês vão ver o que é que não era no Patricia Hill Collins, o pensamento feminista negro. Então, tudo que não fosse passível de investigação não era sequer uma experiência válida mesmo que existisse. E não poderia ser investigada como fato social, como fenômeno social. E vamos lembrar a utilidade da ciência social, tá? A ciência social, algumas pessoas, eu tenho que escutar isso de muita gente que, sinceramente, me entristece um pouco. Ciência social não é ciência, é teoria crítica. Eu acho que essa mesma pessoa vai olhar para a agronomia e vai dizer isso aí não é ciência, isso é agricultura transcrita em papel. Eu acho que essa pessoa vai pensar isso, porque assim, é claro que isso é um exemplo esdrúxulo, mas assim, a utilidade das ciências sociais, das ciências sociais, assim, claro que eu estou fazendo uma análise muito genérica, porque as ciências sociais elas são muito complexas, né? Você tem administração, você tem contabilidade, filho, a ciência social, tá? Você que não sabe. Você tem a ciência social aplicada, contabilidade, você tem a sociologia, você tem a antropologia, você tem a economia, você tem o direito, você tem a história, você tem a filosofia, são muitas ciências dentro das ciências sociais. Mas de uma maneira geral, é claro que isso em aspectos muito universais, né? Porque assim, a gente teria que ir em cada uma delas para compreender o porquê que elas existem, qual o sentido da sua existência. Tá? Mas o objetivo é compreender o fenômeno social e a organicidade da vida. Esse é um dos objetivos da ciência social. Então, como você constitui um modelo de pensamento nas ciências sociais que nega o que é a experiência social? Que diz isso aí não é experiência social, isso é uma coisa, é uma anomalia. Isso aqui é passível de investigação. Então, quando a Patricia Hill Collins ela escreve o pensamento feminista negro, ela descreve o que resulta do positivismo científico que nega o saber, que é produzido pelas multiplicidades do existir, que são as muitas formas da vida social. Dentro disso, você passa a pensar na forma como determinados indivíduos eles passam a se reconhecer coletivamente e assim você desenvolve os estudos das identidades. Não é que a ciência social ela produziu uma identidade a ser estudada. É que a ciência social ela incorporou, a partir de um novo paradigma que é instituído na interseccionalidade, mas não só na interseccionalidade, por um conjunto de outras noções que passam a repensar o pensamento científico, ela incorporou essas múltiplas formas de existir que, anteriores ao positivismo científico, não eram sequer suscitadas à reflexão. Então não é que você cria, não é que o pensamento social ele produziu uma identidade a ser estudada. Ele incorporou uma identidade que já existia. E a preocupação em incorporar essas identidades é porque essas coletividades elas produziam um saber orgânico, a organicidade da sua vida, um movimento, uma necessidade, uma forma de existir, um modelo para se pensar a vida social que não foi reconhecido, que foi impossibilitado de ser desenvolvido.
Então, quando esses pensamentos, essas formas, né, essas manifestações, elas passam a se apresentar, elas passam a ser reconhecidas quando você se distancia, quando você começa a objetivar uma crítica ao positivismo científico, todos os problemas sociais, porque é a utilidade da ciência social, né? A descrição, mas acessar o fenômeno social para compreender ele, e a partir disso você sanar questões, tanto filosóficas, quanto questões da vida material. Porque as ciências sociais é uma ferramenta de análise, não é outra coisa. Se você compreender o fenômeno social pela atenção, e você entende que essa atenção vai gerar posteriormente não quero entrar no funcionalismo aqui de coesão social, não quero acabar incorrendo nisso, mas assim, quando o fenômeno social, ele vai, dentro do fenômeno social está a tensão, e essa tensão pode gerar uma fissura em algum aspecto, na forma como se vive ou como se pretende viver, a ciência social chega para compreender o que seria esse movimento, essa fissura, ou essa tensão, ou tarará. Quando se incorpora essas multiplicidades de existir, você passa a se pensar nas identidades. Mas se a gente recorrer a sociedades mesmo anteriores, a outros modelos de pensar, outras formas de conceber o saber e a vida social, a organicidade da vida é um movimento possível ser percebido, que o reconhecimento do existir, ele é plural, em vários aspectos. Uma das incorrências do modelo de produção liberal e neoliberal é na padronização da produção e a homogeneização da produção. Mas não é só da produção do que é material, da produção do que é imaterial. Você vê um desenvolvimento de uma cultura que passa a recorrer sempre a um modelo de uniformização. E a multiplicidade do existir, ela passa a ser suprimida para que essa produção ela seja uniformizada. Aí você vai para a produção do que é material e aí você vai para a produção do que é imaterial. Então, múltiplas culturas, elas não são múltiplas culturas. Elas são mais uma das possíveis fontes de riqueza. E essa expressão cultural, ela passa a ser abocanhada por uma forma de produzir que entende ela como um possível gerador de lucro. Isso, você vai esvaziando isso de sentido e transformando isso em uma coisa de produzir lucro. Há uma tendência nas sociedades liberais a pegar as expressões culturais que estão aqui, que são todas envoltas de um significado orgânico do viver, do produzir, traduzindo a experimentação de vida, traduzindo a marca de um determinado povo. Elas abocanham isso aqui e dizem assim: agora isso aqui vai ser fonte de lucro. A gente vai esvaziar isso aqui de sentido, a gente vai esvaziar isso aqui de significado e a gente vai transformar esse significado numa padronização, que é a uniformização da vida, a homogeneização da vida, do significado, que é uma das tendências do capitalismo tardio. A gente vai destituir isso aqui de significado e vai dar um significado único para ele, qual? A produção e o acúmulo e a fonte de riqueza. O pop faz isso. Aí, eu não vou nem entrar no mérito, porque assim, é muito difícil você falar sobre o pop hoje, né? Que é complicado, né? Então é difícil em sociedades que tem essa tendência a gente dizer que as coisas, elas não são só A e B. Elas não são só... Entendeu? É bem complicado, porque a gente tá fadado, o nosso pensamento, a incorrer sempre nesse mesmo modelo de produção de sentido, A, B, C, D. O pensamento liberal, ele é uma arma contra a cultura. Ele é contra a cultura. Contra a cultura, que eu digo, contra o significado produzido pelaquela particularidade. Para dizer o que é aquele povo. Para dizer o que ele representa. O símbolo que vai fazer possível, a partir dele, compreender toda a experiência de vida. Esse é o pensamento liberal, ele é contra isso. Porque ele destitui esse símbolo de sentido e ele passa a projetar nesse símbolo só o que é vendável para lucrar. O pensamento liberal é assim. Então, quando a gente vê movimentos de pessoas procurando serem reconhecidas por essa multiplicidade, é mais do que vender, muito embora elas incorram nisso. É porque é difícil sair das amarras do capitalismo, né? Parece que para onde a gente corre, ele está lá. E quando você passa a analisar a intencionalidade, a figura, o conjunto, aí você entende. Dá para entender a intencionalidade aí, dá para entender que há uma vontade aí, e dá para entender que o pano de fundo dessa obra é com o objetivo de incitar mesmo, de dar uma chacoalhada na cabeça. Então, senhorita Bira, eu adoro você. Maravilhosa, né? Vem cá me dar um abraço. Ó, você assiste esse vídeo e fazia um tempo que eu não publicava aqui, né, cara? Porque tá tudo mais velho com o passar do tempo, mais velho demais com o passado. Nesse pique, mano. Curte esse vídeo aí, pô. Vai, covarde.